Nesse vídeo eu vou falar para você sobre as oportunidades da minha especialidade, a pneumologia, no futuro próximo, esse futuro que já está acontecendo no dia a dia nos nossos consultórios. Existem uma série de necessidades não atendidas em doenças respiratórias, seja do lado do paciente como do lado do médico que atende doentes respiratórios. Nós precisamos fazer diagnóstico mais precoce de algumas doenças. Ainda hoje, na área respiratória, nós vemos que muitas pessoas passam a vida inteira sofrendo de tosse crônica, sofrem de falta de ar e que muitas vezes não sabem o seu diagnóstico, ou muitas vezes acabam em diversos especialistas e nunca têm um diagnóstico firmado da sua doença respiratória. Nós precisamos fazer a detecção precoce das doenças, como por exemplo o câncer de pulmão. Nós precisamos reduzir a taxa de exacerbação de crises. Nós sabemos que as crises, as exacerbações, são o que leva a maior mortalidade nos pacientes, como por exemplo com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, como bronquite e enfisema. Nós precisamos reduzir as internações hospitalares pelas doenças respiratórias. Precisamos reduzir a mortalidade pelas doenças respiratórias. Nós precisamos educar as novas gerações em relação à importância da saúde respiratória. Em geral, a saúde respiratória ela é muito relegada a um segundo, terceiro plano. Todo mundo se preocupa demais com o coração, não que a saúde cardiovascular não seja importante, mas na maior parte das vezes a saúde respiratória é deixada de lado. E a gente não pode esquecer que 5 minutos que nós não respirarmos, nós perdemos a vida. O nosso cérebro, ele acaba morrendo, o nosso coração para de bater. Então a respiração é extremamente importante. E só quem sofre de falta de ar, só quem tem uma doença respiratória sabe o quanto que é angustiante realmente as pessoas sofrerem por falta de ar. Então, por tudo isso, nós precisamos realmente acrescentar novas tecnologias que vão nos auxiliar a reduzir essas necessidades não atendidas dos nossos pacientes, dos médicos que atuam na área respiratória. E o que nós temos aqui para frente no futuro da pneumologia para nos auxiliar nesse controle melhor das doenças das pessoas, especialmente a monitorização crônica dos pacientes que tenham doenças respiratórias crônicas, como a asma, o DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a fibrose pulmonar, pacientes com câncer de pulmão, pacientes aí com sequelas pós-Covid, por exemplo. Então, fazer a monitorização em tempo real desses pacientes vai nos auxiliar muito na prevenção disso tudo que a gente já falou até agora. E o que nós temos hoje disponível para esses pacientes para nos auxiliar nesse sentido? Existem hoje os que nós chamamos os vestíveis, né? São aqueles devices, aqueles aparelhos que nós podemos vestir e eles nos auxiliam a monitorar a nossa saúde, como por exemplo um relógio em que a gente pode monitorar a oxigenação, pode monitorar hoje o nosso eletrocardiograma, a nossa frequência cardíaca. Hoje existem coletes, ou você vai ver muitas vezes jogadores de futebol utilizando como se fosse uma camiseta mais curta, feminina, assim até parece, né? Colada ao corpo embaixo da camiseta do seu time de futebol. Esses vestíveis, essas camisetas, eles têm alta tecnologia e que hoje nos ajudam, por exemplo, a monitorar nos atletas a quantidade de lactato, né? Substância que eles desprendem do excesso de esforço físico e com isso se consegue até monitorar o melhor ou pior preparo físico de determinados atletas. Dá para se ter uma ideia do quanto que eles perderam de água, de sais minerais durante o exercício físico para reidratação, por exemplo. E da mesma maneira nós podemos utilizar isso também nos nossos pacientes no dia a dia. A gente tem hoje vestíveis, coletes ou mesmo camisetas, por exemplo, e que eles podem já nos dar a frequência respiratória, também monitorar a oxigenação, a frequência cardíaca e assim por diante. E cada vez mais nós vamos ter vestíveis que vão nos auxiliar na monitorização no dia a dia dos nossos pacientes. Da mesma maneira, dispositivos aí que estão se tornando cada vez mais comuns e miniaturizados, como por exemplo a espirometria. A espirometria ela deixa de ser um aparelho grande disponível somente nos hospitais, nos consultórios e ela começa a ir para casa das pessoas. Num espaço de tempo muito curto, eu prevejo que as pessoas com doenças respiratórias vão monitorar em tempo real a sua função pulmonar através de aparelhos de espirometria portátil no seu celular. E isso já existem diversos modelos hoje no mercado, eles já são tão bons quanto aqueles aparelhos tradicionais que a gente dispõe nas nossas clínicas e consultórios, mas ainda são muito caros. Em breve, assim que a gente então passar essa curva aí da disrupção tecnológica, vem um passo seguinte, né, dos 6 Ds do crescimento
crescimento digital, que é a desmonetização. Isso vai ficar cada vez mais barato e vai ficar disponível e acessível para as pessoas, como acabou de acontecer durante a pandemia com o uso dos oxímetros, esses aparelhos que a gente utiliza para detectar aí a frequência cardíaca e a oxigenação das pessoas. Quando eu comprei os meus primeiros oxímetros lá 20 anos atrás, eu paguei o equivalente hoje a 3, 4 mil reais por um aparelhinho desse. Hoje eles estão sendo vendidos aí a 20, 30, 50 reais nas farmácias. O que aconteceu? A desmonetização ficou muito barato, aí torna-se acessível. Houve uma doença grave aí, comprometimento grave respiratório, que foi o Covid, e aí as pessoas começaram a utilizar isso no seu dia a dia. Então, da mesma maneira, em breve elas também vão estar utilizando aí espirômetros portáteis no seu dia a dia. Isso também vai nos auxiliar muito a monitorar melhor esses pacientes. Ao mesmo tempo, vem o desafio para o pneumologista, que é: qual é a outra tecnologia diagnóstica que eu vou trazer para dentro da minha clínica que já não está na mão do paciente? Então, hoje tem ainda colegas que infelizmente nem espirometria fazem. Um pneumologista trabalhar sem espirometria, ele não é um especialista, ele é um clínico geral ali tratando as pessoas baseados única e exclusivamente em sintomas. A gente não pode esquecer que o diagnóstico da asma é baseado na demonstração de uma obstrução durante a realização de uma espirometria, uma obstrução reversível, né? Ou a gente demonstrar de alguma maneira essa hiperreatividade que a pessoa pode ter, seja através de uma espirometria ou através de um teste de broncoprovocação. Então é importante saber também que na doença pulmonar obstrutiva crônica, na bronquite e no enfisema, a classificação da doença inclusive depende do uso da espirometria, do resultado da espirometria, o diagnóstico depende do resultado da espirometria e também a escolha muitas vezes do tratamento depende da função pulmonar. Então a escolha de se eu vou ou não indicar, por exemplo, o corticoide inalatório no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica depende da sua função pulmonar. Por isso, um especialista não pode atuar sem o uso aí da ferramenta mínima que a gente tem na pneumologia, que é a espirometria. E hoje, infelizmente, tem alunos de medicina saindo de faculdades médicas sem terem contato com a espirometria, sem saberem fazer uma espirometria, sem saberem olhar e entender minimamente uma espirometria. O desafio para o pneumologista agora é quais são as próximas ferramentas diagnósticas que eu vou trazer para dentro do meu consultório. Quem me conhece sabe, eu falo muito que o pneumologista hoje deveria ter obrigatoriamente no seu consultório provas de função pulmonar avançada. A pletismografia, a difusão do monóxido de carbono, teste de caminhada, obviamente, teste de broncoprovocação, porque esses são exames que ainda estão na mão do especialista e não estão já na mão nem das outras especialidades, mas na mão do paciente. Então é importante que a gente tenha ferramentas diagnósticas para melhorar o nosso dia a dia na rotina do pneumologista. E isso não é futuro, isso é hoje, mas o pneumologista do futuro, eu acredito que ele vai cada vez mais utilizar essas ferramentas a favor dos seus clientes, até porque vai também reduzir o custo desses aparelhos quando eles começarem a ser utilizados em maior escala pela nossa especialidade. Eu sempre comparo com o cardiologista. O que acontece? O cardiologista ele tem um leque enorme de exames diagnósticos e nós como pneumologistas temos poucas ferramentas diagnósticas e muitas vezes nós não as utilizamos no dia a dia. Então passe a pensar como o futuro da sua especialidade, da sua profissão como pneumologista é ter diferentes dispositivos tecnológicos, diferentes ferramentas diagnósticas para melhorar a qualidade daquilo que você faz no seu dia a dia, para você ter inclusive um melhor entendimento da fisiologia das doenças respiratórias. Isso vai lhe auxiliar não só no acompanhamento, também no tratamento e até na maneira como a gente pode explicar o porquê da doença e como que a gente vai manejar a doença para os nossos pacientes. Outra tecnologia são os sensores flexíveis, que muitas vezes podem ser utilizados como adesivos, né? Então hoje nós já temos algumas tecnologias que estão aí prontas para ir ao mercado, algumas já indo ao mercado, que são estetoscópios adesivos, né? A pessoa pode ficar como se fosse um estetoscópio grudado aí no seu tórax durante uma semana, 5 dias, 10 dias, e nesse período ele monitora não só os sons respiratórios, a frequência respiratória, a ocorrência e a frequência de tosse, a intensidade da tosse, a oxigenação. Então um exemplo desses dispositivos foi desenvolvido por alguns empreendedores tailandeses que hoje estão sediados no Japão, que é um dispositivo que é o iVice Health, que é exatamente isso, é um estetoscópio adesivo e que dá todas essas informações aí através da tecnologia Bluetooth. Então cada vez mais nós vamos ter tecnologias como essa nos auxiliando na nossa rotina no dia a dia. Outro avanço tecnológico importante é o ultrassom portátil. Eu já escutei de alguns colegas que o ultrassom portátil vai ser tão utilizado quanto a gente utiliza hoje o estetoscópio no nosso dia a dia. Também o pneumologista pode ter essa possibilidade de estar
utilizando ultrassom portátil no seu dia a dia. Já existem diversos cursos de ultrassonografia à beira do leito, ela já é muito frequentemente utilizada no dia a dia, na rotina das nossas UTIs, né? Todo hoje intensivista ele deve ter treinamento em ultrassom portátil à beira do leito, e também todo pneumologista deveria pensar nisso como também no futuro aí, nem o futuro, é o presente da sua especialidade, é fazer um treinamento em ultrassom para nos auxiliar a detectar, por exemplo, a diferença entre uma consolidação, um derrame pleural, localizar um derrame pleural, conseguir fazer um diagnóstico às vezes dentro do consultório, prescindindo até mesmo, sem precisar, por exemplo, fazer uma radiografia para a gente já fazer um diagnóstico aí preciso dentro do próprio consultório. Hoje a tecnologia também nos auxilia a gente monitorar a adesão dos nossos pacientes respiratórios ao uso dos medicamentos na forma de spray, aos nebulímetros, né? Então nós temos hoje como se fossem capinhas tecnológicas que nós colocamos nas bombinhas, aí nos sprays, nos nebulímetros dos nossos pacientes, e através de tecnologia também Bluetooth, imagine isso já com 5G, né, com a conectividade que a gente vai ter em seguida, e a gente vai poder monitorar em tempo real a utilização desses dispositivos, desses sprays por parte dos nossos pacientes, sabendo se eles estão utilizando, se estão realmente fizeram a utilização no dia certo, na hora certa, na quantidade adequada. Tudo isso vem a facilitar cada vez mais o futuro da medicina respiratória, o futuro da pneumologia. E agora vocês imaginem com outras tecnologias que podem ainda nos auxiliar ainda mais, como por exemplo, a gente pegar todos esses dados, todos esses dispositivos que nós temos e colocar inteligência artificial para nos auxiliar. E a gente já tem hoje dispositivos com inteligência artificial sendo utilizados dentro de hospitais, de UTIs já, como o robô Laura, que serve para prevenir e detectar precocemente sinais de septicemia, da infecção generalizada, mas em breve nós também poderemos ter robôs, inteligência artificial, para nos auxiliar a prevenir e detectar precocemente as exacerbações dos nossos pacientes com asma, com DPLC, com fibrose pulmonar, até mesmo a gente está detectando precocemente a falência respiratória, a insuficiência respiratória nos nossos pacientes. Também, modernamente, nós temos aí para o dia a dia, na rotina, em casa, que podem também servir de maneira muito útil, seja na educação dos nossos pacientes ou até para auxiliar, por exemplo, pessoas mais idosas, são os assistentes digitais de voz na saúde. Hoje um idoso poderia, com o comando da voz, solicitar a compra do seu medicamento na farmácia, o próprio assistente de voz poderia lembrar o idoso, lembrar a pessoa de utilizar o medicamento na hora correta, para educar as pessoas sobre a sua doença, sobre a importância de fazer o tratamento, de utilizar as drogas de maneira correta, dar orientações para os pacientes. Temos aí diversas tecnologias que vão fazer cada vez mais parte do dia a dia, da rotina do pneumologista. Eu trouxe aqui alguns exemplos e tenho certeza que vocês podem aí acrescentar ainda outros exemplos a essa nossa conversa. Faça isso aqui nos comentários ou mande aí o seu vídeo, a sua mensagem de voz me contando aí quais são os outros dispositivos que você já ouviu falar, já leu sobre ou que já teve contato aí na sua rotina, para que a gente possa aí colocar todo esse armamentário, essas ferramentas aí à disposição dos nossos doentes respiratórios. Meu nome é Carlos Eurico, eu sou médico pneumologista e também aí um apaixonado por inovação, tecnologia, empreendedorismo. Estou aqui sempre trazendo esses assuntos, tentando aí atiçar a sua curiosidade sobre esses temas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.